E aí, fala galera, beleza? Estamos começando aqui mais uma live da Agência Delanteiro. Vamos esperar o pessoal entrar devagarinho aí, chegar. Tomara que entre muita gente, porque se eu perder o Pádua e do Miyazaki em número de visualizações, cara, esse meu trabalho de digital influencer não vai ter servido para nada, né? Já estamos em 15 pessoas. Reafirmando aqui que o seguinte, se eu perder para o Pádua e para o Miyazaki em número de visualizações, realmente eu vou ter que encerrar minha carreira de digital influencer, né? Eu que já tenho essa fama internacional, vou precisar evitar, vou precisar abandonar, perdão, essa longa carreira de digital influencer. Não me mandem mais recebidos, nem nada disso. Então, vamos aguardar o Lucas aqui entrar. Avisa os amigos aí, por favor, os inimigos também. Quem tiver mais de um celular, por favor, deixa ligado o outro e tira o som e vai fazer outra coisa. Ei, mal, tô aqui. Não, enquanto tu não chega, né? Mas se você quiser fazer isso com o Lucas aqui, também não tem problema não. Tá aguardando aqui ainda, Lucas? Não sei o que é que tá acontecendo, não. Então, tenta de novo aí, garoto. O Lucas está tentando entrar novamente aqui. Vão chamando os amigos aí. Johanna, por favor, chama o Claudinho. Claudinho, prazer, viu, cara? Primeira live que você participa nessa quarentena. Parabéns, viu? Parabéns demais. Tá aí o Lucas, porra. Agora sim. Olha o contraste, né, cara? Minha beleza aqui, com esse rapaz que tá começando agora. E eu ainda boto um filtro aqui que é pra... Eu não sei fazer isso não, cara. Como é que faz isso? Aperta esse bonequinho aqui, é? Tem uma carinha lá embaixo que aí tu bota um filtro que é pra melhorar a fuça. Cara. Mas não tem muito jeito não pra mim, mas vamos ver aqui como é que faz. Eu pensei que Não. tu tava com... Eu pensei que tu tava de filtro aí, filtro do Brad Pitt. Não, esse aí, olha só. Esse aqui não é muito legal não também. Esse aqui é bacana? Não, também ainda não. Eu vi outro dia, cara, um padre celebrando a missa e ele esqueceu isso ligado, tu viu? É sensacional, sensacional. Palhaçada, eu vi. Agora eu não sei mais tirar isso. Pera aí, tirei. Bom, galera... Pô, Marcelo, eu esqueci meu fundo aqui com vários livros pra dizer que eu sou intelectual, ó. Pois é, cara, eu também. Na verdade, eu não tive tempo de empilhar meus livros aqui atrás, né? Porque a realidade é que eu sou mesmo um intelectual, né? A tua eu não sei, a gente vai descobrir agora. A gente vai descobrir agora. E aí a gente já responde. Mano. Eu escrevo com a digital. E aí a gente já responde a uma primeira pergunta, cara, que foi o Rodrigo Goiana, que quando eu coloquei lá o nosso anúncio lá da live e tal, ele já perguntou, porra, eu só conheço o Lucas pelo BBB, né? Quem é ele? De onde ele veio? Pra onde ele vai? Esse tipo de coisa. Eu sou o BBB. Né? Exatamente. Mas aí, cara, eu presumo que houve uma vida antes do BBB, correto? E aí, uma das coisas que eu tava pesquisando é que tu fez engenharia, bicho. E aí, como é que foi isso? Como é que foi parar nisso? Cara, olha a maluquice. A vida inteira eu sempre quis fazer medicina. Eu era aquele vagabundo que todo professor odiava, porque eu era um vagabundo, mas eu estudava, entendeu? Eu gostava de tirar boas notas. E, cara, assim, eu sempre quis fazer medicina a vida inteira. No terceiro ano, eu conheci um cara chamado Renato Brito, que ele é um professor de física, formado pelo IME, e é um cara brilhante. E quando eu conheci esse cara, eu falei, cara, eu quero ser igual a esse cara, né? Pra você ver como as pessoas influenciam, né? Sim. E aí eu, assim, para fazer a inscrição do vestibular, porque eu sou velho, meu vestibular não era Enem, era vestibular de primeira e segunda fase. Meu também, cara. Segunda fase, tinha que escolher também, lá, né? Como era o negócio, as específicas, né? Exatamente, específicas. E aí eu resolvi fazer engenharia e física, cara. Eu fiz física na UES e fiz engenharia na UFC. E passei nos dois, né? E resolvi cursar engenharia.
Só que, cara, eu nunca me adaptei muito ao curso, nem à rotina. Enfim, Caralho, tem tudo a apesar ver de. contigo mesmo, assim. Tu moraria num edifício construído por ti mesmo? Tu teria essa coragem, não? Não teria, porque eu não teria porque eu não ia ser engenheiro civil, né? Boa, Eu sim, sim. queria, Mas aí tu eu acabou queria largando, não é trabalhar. isso, a faculdade? Larguei. E assim, eu entrei, até para fazer um resumão breve aqui, eu entrei na faculdade de engenharia é, em 2018, mais ou menos, e eu cursei o curso. Assim, eu gostava de certa forma, porque eu sempre fui um cara que gostei de ler, estudar, eu acho. Eu adoro aprender sobre novas coisas, né? Eu nunca fui o melhor aluno, mais aplicado, mas também eu não Uhum. era o pior dos alunos. E eu sempre quis viajar para fora do país, cara. Isso é até uma coisa que eu abordo no livro que eu estou escrevendo. Eu estou escrevendo um romance autobiográfico. E quando eu cheguei mais ou menos em 2019, no meio de 2019, para o final, eu resolvi largar tudo e ir embora do país. Para poder morar fora, trabalhar, enfim, né? Eu sempre quis fazer um intercâmbio, não tinha condições financeiras, e apareceu uma oportunidade e eu fui. E aí morei 5 anos fora do país. Tu começou indo pela Ásia, não foi isso? Isso me chamou a atenção, cara, porque normalmente se pensa em Europa e Estados Unidos, né? Quando se pensa em intercâmbio, assim. E tu começou lá Sim, pelo, sim. sabe aquele mapa do War lá, né? Do Dinka, é, Eu comecei lá enfim, pelo todos final. aqueles países lá. Tu começou lá pelo lado mais difícil de conquistar, que tinha muita fronteira ali, né? O continente mais difícil de conquistar. Ganhava 7 exércitos, mas É, era muito difícil de conquistar. Por que, cara, a Ásia? Tu tinha algum tipo de fascinação por lá, de curiosidade? Qual era a tua relação com o continente asiático? Que eu sei que depois tu retornou, né? E a gente pode falar mais por fim. sim. Agora, no Vamos Descobrir. Cara, Marcel, assim, a Ásia, na verdade, para ser muito sincero, China foi a primeira oportunidade que me apareceu. Não foi porque eu escolhi ou porque eu, apesar de ser um cara aficionado por culturas que são diferentes da minha, né? Isso é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, é pesquisar sobre outros países e outras tradições e culturas, né? Uma das coisas que mais me Aproveita, ó, fascina. tá aqui o Fábio Henrique, que está assistindo aqui com a gente, perguntou se foi tu que trouxe o negócio do morcego para cá. Mas, Fábio, faz 5 anos, já faz uns 10 anos Não, isso, né? Faz não, uns não, 10 não. anos isso. Não foi Quem, eu, quem, Lucas, que quem, trouxe o morcego. quem sabe, né? A primeira epidemia foi em 2012 e eu estava lá. 2012 e eu estava lá. Sim, Mas, sim. Aí cara, mas então a China te escolheu e não foi tu que escolheu a China, no caso, né? não, é porque assim, quem trabalha no mercado da moda sabe disso, né? Uhum. A China é um país que ela leva modelos ocidentais e tem um volume de trabalho muito grande. Então, se você é um iniciante ou se você está em um grande estágio da sua carreira, eles lhe abraçam do mesmo jeito. E na época, eu estava começando a minha carreira e foi a primeira oportunidade internacional que me apareceu. Então eu fui, não quis nem saber, peguei e fui. Massa. E assim, não tinha toda essa informação sobre a China, né? Então eu presumo que fosse Não, alguma coisa não. desconhecida para ti ali, não é? Foi Precisava ter um totalmente. arrojo ali, uma coragem, né? Cara, assim, as decisões que eu tomei na minha vida, eu nunca pensei muito sobre elas. Porque se eu pensasse muito sobre elas, eu não iria. Se eu pudesse, se eu começasse a colocar na balança os prós e os contras, eu não iria, de fato. Eu tinha uma boa estrutura familiar, eu morava numa boa casa, eu fazia faculdade, eu era bolsista na faculdade, tinha meu emprego, então eu tinha uma cartilha ali para estar seguindo. E se eu fosse Já tinha pensar um muito que eu estaria roteirinho pronto, largando. né? Tinha. Eu montei meu roteiro já. E se eu fosse pensar que eu ia ter que largar isso para começar tudo do zero, indo para um canto totalmente diferente, para um país comunista, totalmente fechado, que é difícil para quem é chinês, quanto mais para quem é ocidental. Então eu não iria, de fato não iria. Mas aí eu peguei, bicho, apareceu a oportunidade, eu sempre quis fazer intercâmbio, era um sonho da minha vida e eu fui. Fui-se embora. Larguei tudo, larguei faculdade de trabalho, família e fui. Cara, o que eu acho legal disso aí é que a gente vê que para ter uma carreira bem sucedida existem muitos caminhos, né? A gente vai estar falando um pouquinho de carreira aqui, mas existe a faculdade, mas existem outros milhares e dezenas de caminhos. E a gente brasileiro normalmente, os outros países até vivem bem com isso, né? Mas o brasileiro parece que tem que passar por aquele mesmo roteiro, todo mundo, né? Cara, porque assim, existe uma diferença que as pessoas não entendem, que uma coisa é você largar a faculdade e outra é você parar de estudar. Eu nunca parei de estudar. Eu nunca parei de ler. Eu sempre fui um cara muito ávido à leitura. Eu sempre gostei muito de escrever e sempre gostei de pesquisar sobre qualquer coisa que eu fosse fazer. Tipo, exemplo, eu vou para o país.
sei lá, eu ia para a China, aí eu ia lá e estudava sobre o país, sobre a cultura do país, sobre as tradições do país, a história, uma breve história. Então, as Uhum. pessoas, elas imaginam essa história de largar a faculdade como parar de estudar, parar no tempo. Então, quando eu Vou pra larguei, eu praia disse, todo não, dia, né? exatamente, não é bem assim. A gente tem meio que essa cultura de que o sucesso é muito desenhado dessa maneira. Você entra numa faculdade, cursa um curso de 5 anos, faz, quem sabe, uma pós, arruma um emprego e passa a vida inteira dentro de uma empresa. E eu fiz uma faculdade da vida, né, cara? Eu passei 5 anos morando em diversos países ao redor do mundo. Eu aprendi milhares de coisas, desenvolvi um segundo idioma muito bem, modéstia à parte. Eu falo inglês hoje como se fosse uma segunda língua, Mas tu já tranquilo. falava quando foi pra lá, não? Falava. Cara, eu Mas graças a aí Deus tive. aperfeiçoou, né? Aperfeiçoou mais, assim, deixou mais fluente, Aperfeiçoei. claro. Eu, graças Uhum. a Deus, cara, eu tive dois pais que sempre estimulavam muito o estudo, assim, né? Meu pai e minha mãe sempre falavam que não existia outro caminho a não ser estudar e ler. E minha mãe me colocou, meus pais me colocaram num curso de inglês muito bom e sempre me estimularam. Eu gostava, eu particularmente gostava, e eu jogava muito videogame, né, velho? Jogava muito PlayStation, eu queria entender o que que eram as histórias, entendeu? Aí por isso que eu aprendi. Massa, massa. A Juliana tá perguntando aqui, Juliana Paiva, se tu achou difícil a adaptação quando chegou lá na China. Como é que foram esses primeiros meses lá? Eu até fazendo um jabazão aqui do meu livro, né? Vou falar novamente. Eu estou escrevendo um romance autobiográfico e o primeiro capítulo eu vou para a China, né? Começa nessa trajetória. Marcel, o teu microfone ele tá raspando, tá fazendo muito barulho. Boa, boa, boa. Desculpa, cara. Tava. Acho que deve estar incomodando um Não, pouco o agora pessoal. tá de boa. Tá de Agora boa. tá bom. Sim, então, no primeiro momento, assim, esse primeiro choque cultural que eu tive com a China foi muito ruim, sabe? Eu não me adaptei com a comida, o chinês, em geral, ele não fala inglês, então foi muito difícil, cara. Muito difícil mesmo. Mas depois eu fui me adaptando e fui gostando muito. Legal. Aí depois tu foi para os Estados Unidos também, né? Ali tu Na, conheceu talvez o mundo do. Não, passou demorou. 5 anos aí viajando, demorou e tal. Mas até que tu pousou lá nos Estados Unidos e passou um ano lá, se não me engano, né? Foram Talvez foi dois aí anos. que despertou. 2 anos aí Morei que 2 anos nos despertou Estados mais a tua Unidos. veia. Foi aí que despertou mais a tua veia empreendedora, já que é um país que incentiva muito isso. Cara, assim, para chegar nos Estados Unidos, eu rodei um bocado pela Ásia, né? Eu passei da China, morei na Coreia do Sul, morei em Hong Kong, daí desci, fui para o Sudeste Asiático, aí morei naqueles países ali, Malásia, né? Ficava entre Malásia e Singapura. Fiz um bom Aqueles países que Asian aparecem no Workation. Missão Impossível e no 007, né? Eu Exatamente. falou em Missão Impossível, tem uma cena do Missão Impossível que passa numa cidade chinesa que é considerada a Veneza chinesa. Eu conheci essa cidade, eu fiz um trabalho lá. Eles têm até Foda, foda. uma foto lá do Tom Cruise e tal, no dia que ele foi. E depois que eu passei esse período na Ásia, surgiu uma oportunidade de eu ir para Nova York, que foi a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos. Morei um tempo lá. E eu morava numa região dos Estados Unidos que era do Brooklyn, mas era uma região. é, O Brooklyn ele tem duas partes, né? Ele tem a parte rica e a parte pobre. Eu morava na parte pobre do Brooklyn e lá tem muita casa de carne e hamburgueria. Então isso sempre me chamou muita atenção, cara. Lugares assim que Uhum. são muito pequenininhos, mas tem uma excelente comida. Então, esse primeiro contato com lugares mais rústicos, assim, foi quando eu morei em Nova York, especificamente. Massa demais, cara. E aí, uma coisa que eu fiquei curioso a ler lá o teu primeiro capítulo, aliás, muito bom, hein, o livro do Lucas. O primeiro capítulo não, a introdução, ele me mostrou uma página. 2 páginas, Sensacional, é. muito bom. 2 páginas, né? Então, vem coisa muito boa aí. Mas uma coisa que me chamou a atenção é porque depois de tanta viagem, tantos lugares bacanas para conhecer, tu voltou para este nosso paraíso aqui de segurança e oportunidade, facilidade de empreender, que é o Brasil, hein? Por que tu fez isso, cara? Cara, assim, não me pergunte, eu não tô brincando. Cara, assim, teve uma época. Oh, inclusive o Theo tá na live. O Theo é É, o nosso grande até é parceiro, um... meu sócio. Cara, eu voltei pro Brasil porque teve uma época da minha vida que eu me separei da Ana geograficamente, né? A Ana estava morando em Portugal, em Coimbra, e eu estava morando em Los Uhum, Angeles. E a gente ficava nessa ida e vinda. E aí uma dessas visitas que eu fiz para ela quando ela estava em Coimbra, ela estava estudando, ela estava fazendo mestrado lá. E
eu vendo que a vida dela estava evoluindo, no sentido de ela estar estudando, ela estar trilhando uma carreira, me fez um pouco mal de pensar que eu não tinha nada sólido, assim, sabe? Eu era modelo, eu vivia em altos e baixos, porque tinham temporadas que eu ganhava muita grana, tinha temporadas que eu não ganhava grana nenhuma. Tipo assim, eu já cheguei a fazer mais de 30 mil dólares numa temporada e já cheguei a fazer menos 5 mil dólares numa temporada, entendeu? Era bem instável, né, o negócio, então? Era assim. A exemplo de Nova York, que eu morei 6 meses em Nova York, eu passei a temporada inteira sem fazer nenhum trabalho e fiz um trabalho que me pagou 15 mil dólares, entendeu? Então era muitos altos e baixos, sabe? Uhum. E aí, quando eu fui quando eu fui para Los Angeles e a Ana em Portugal e eu fui visitá-la, eu falei, cara, eu não posso ficar nessa vida mais. Eu já estou envelhecendo, a vida está passando, eu preciso construir algo que seja sólido. E aí eu resolvi voltar para casa. Eu voltei para o Brasil e falei, cara, eu preciso montar alguma coisa para mim, eu preciso usar. Eu tinha uma grana guardada e eu já tinha algumas ideias de negócios para montar, e aí eu comecei, né? Bom, aí mas a tua inspiração então veio de Nova York, lá para hamburgueria, tu Não, passou a investir no não, não, segmento não. de alimentação, Não, né? não. Eu comecei a trabalhar com suplementos. Eu tive uma pequena distribuidora de suplementos de uma marca que a gente trouxe de fora. E acabou que esse primeiro negócio ele quebrou, né? Ele não deu certo porque a marca ela encerrou as operações dela no Brasil e foi até ruim para mim, porque eu tinha investido num estoque muito grande e eu perdi muita grana, assim. Muita grana, eu tinha pouca grana, então o Uhum. pouco que eu perdi já era muito para mim. Sim. Mas eu acho massa, então, que a tua trajetória aí, quem está acompanhando a gente é empreendedor, ela não foi só de BBB e fama Não, não, e não, não, revista não. de sucesso, não, né? Teve uma Isso é ralação grande recente, aí, cara. teve negócios quebrados e tal, teve Sim. anos sem muito trabalho fora, enfim, isso é bacana de ver. Cara, Só uma assim, observação, o Ciro, que é o superintendente da Jangadeiro, fez um comentário bem legal aqui, dizendo que tu foi pro BBB Pô, e que eu vim legal, pra que honra, Fazenda. Eu vim pra que honra. Fazenda, né? É verdade, isso é fato, né? Eu tô na Fazenda, aqui no interior do Ceará, no Cedro. Mas o Ciro, que é o superintendente geral da Jangadeiro, diretor do SBT Nordeste, Sensacional. tá... Será que ele tá querendo levar o Vamos Descobrir pra lá, cara? Enfim, Ah, essa é uma conjectura que eu vou pensar depois, hein? Ele é diretor do SBT Nordeste também, tá por aqui. Mas, então, voltando ao que a gente estava conversando, não foi sempre de fama e de sucesso, não, né? Teve uma relação legal aí antes. Teve bastante, cara. Assim, eu trabalhei muito. Na verdade, assim, esse negócio do Big Brother, ele é até engraçado, porque antes do Big Brother teve uma carreira que eu vim construindo ao longo dos anos, tanto na parte de modelo, como na parte de empreendedor e negócios que eu tive, que, graças a Deus, eu tive os sucessos, eles cobriram os insucessos, né? Então eu consegui ganhar dinheiro, eu consegui crescer na profissão. Eu sempre tive cercado de boas pessoas que me ensinaram muitas coisas, eu tive bons sócios que me ajudaram muito. E 2018, cara, a galera sempre falava muito isso. Cara, se inscreve no Big Brother, se inscreve no Big Brother, que pode ser que tu consiga entrar. E eu me inscrevi pela primeira vez, contei uma boa história, eles Uhum. gostaram da história que eu contei, e eu entrei no negócio. E foi muito bom, porque foi um ponto de inflexão na minha vida, sabe? Assim, a reta da minha vida vinha e ela teve um ponto de inflexão que ela mudou o sentido, sabe? Então, eu comecei a trabalhar numa outra área que eu nunca havia trabalhado antes, que era esse negócio de televisão, publicidade, de evento, que numa janela curta de tempo, se você aproveita, você consegue ganhar muito dinheiro. Né? Eu não fiz sucesso, eu não virei ator, nem nada disso. Eu acho que o meu grande feito foi ter conseguido colocar um programa na televisão. Isso aí foi a maior realização da minha vida. Mas consegui trabalhar muito e depois do Big Brother. Foi um ponto de inflexão na minha vida, com certeza. Cara, ali de certa forma foi um confinamento, né? Confinamento meio gourmet, né? Com algumas mordomias, mas foi um confinamento. Tem algum Mas um paralelo com o confinamento. confinamento que tu tá vivendo, que a gente, todo mundo tá vivendo Tem agora ou nada a nada. ver? Nada a Tem ver. nada a ver, cara. Nada a ver, eu vou te explicar por quê. Existe uma diferença muito grande entre você estar confinado com as pessoas que você ama, por mais que você tenha divergências com essas pessoas, você discorde, você brigue, você ame, são as pessoas que você ama, são as pessoas que você mais importa. E quando você está confinado com pessoas que você nunca viu na sua vida, se você. Ninguém gosta de todo mundo.
A gente tem pessoas que a gente vê, se relaciona e não gosta. Só que você é Sim. obrigado a gostar, você é obrigado a conviver com essas pessoas. Então, por mais que eu não goste da opinião da pessoa X lá, eu vou ter que ficar com ela até o final. Entendeu? E Hum. isso daí, cara, psicologicamente falando, pode ser muito ruim. Porque na rua, quando você E briga com alguém, você, e quando você você não estuda. está competindo, né? Agora ninguém está competindo com Não, ninguém, tá todo mundo se pelo, ajudando, né? pelo contrário, pelo contrário. Tipo assim, Isso. aqui, a minha esposa, quando ela vê que eu tô com algum tipo de fragilidade, ela chega junto, e vice-versa, entendeu? Então essa é a grande diferença. E, cara, eu vou te dizer um negócio. Existe uma frase, que é a frase que eu uso ela pra minha vida, pra tudo, né? Que a dor do próximo cura a minha dor. Então, sempre que eu imagino que tem. Sério mesmo, sem ser piegas ou sem querer pagar de bom Uhum. moço. Sem querer pagar de bom moço, porque de bom moço eu não tenho nada. Mas a dor do próximo cura a minha dor, velho. Então, quando eu imagino que tem muita gente ruim de fato, a gente não tá confinado, a gente tá dentro de casa, numa boa casa, com uma boa estrutura, com a geladeira cheia. Eu não tenho o que reclamar, velho. Entendeu? Então, assim, Exatamente. de fato, pra mim, esses dias estão sendo dias assim que eu não tenho o que reclamar. É ruim por eu não estar podendo fazer aquilo que eu mais amo fazer, que é produzir e trabalhar, mas eu tô produzindo em outras coisas, entendeu? Eu tô depositando minha energia em outras coisas. Então, o Big Brother, O nem livro talvez comparação, é fosse mil uma vezes pior. oportunidade. O livro talvez fosse uma oportunidade. Essa é uma oportunidade de tu escrever que tu não teria em outro período mais agitado da vida, não é isso? Não, não. E eu vou te dizer um negócio, está sendo um dos exercícios mais maravilhosos. Eu sempre gostei de escrever, eu puxei esse hábito da minha mãe. A minha mãe é uma exímia escritora, ela é cronista e se garante muito, é uma pessoa maravilhosa. E eu peguei esse hábito dela, né? Ela gosta de registrar no papel, old school mesmo ali, no Moleskine, botar no papel, coisas que ela pensa. Então, eu tô fazendo esse exercício de escrever e relembrar a minha história, que, bicho, é maravilhoso fazer isso. E eu tô totalmente imerso nisso, cara. Eu acordo 6 horas da manhã, tomo banho, tomo café da manhã, me sento na mesa e passo 5 horas ininterruptamente sem café do lado, bebendo café e... E tô nesse ritmo escrevendo 30 páginas por dia, cara. Então tá muito Pô, que legal, massa assim, tá isso. muito legal. É É uma coisa que eu não engraçado porque conseguiria fazer se fosse num cenário diferente. uma leitura superficial assim das pessoas, a gente tenderia a achar que nessa hora tá um cara que trabalha com a imagem dele não está produzindo, né? E assim essa É, exposição exagerada na mídia, talvez a gente faça uma leitura superficial de cada um a partir dela, né? Ah, Tu sim. já desencanou de tentar mostrar que tu não é só um ex-BBB ou tu ainda tem uma necessidade ali de falar, porra, galera, ó, eu Não, apresento cara. o programa. Ó, pra galera que tá assistindo, o Lucas redigiu esse o Vamos Descobrir a primeira temporada, né? Ele fez o roteiro lá. Ele fez o Ca- roteiro, apresentou. É quase um Woody Allen com alguns centímetros mais de altura, né? No caso. E eu sou apaixonado pelo Woody Allen. Ele é um dos meus diretores favoritos e o filme dele, o Match Point, é um dos meus filmes favoritos. Mas enfim, cara, eu não, pelo contrário, cara, Marcel, eu sou apaixonado por esse rótulo ex-BBB. Vou te explicar por quê. É, Subcelebridades, elas são celebridades que se tornaram, elas são celebridades que se tornaram conhecidas por algum motivo, assim, por algo simples que aconteceu. Aí você imagina eu, que sou uma subcelebridade, que não sou um ator, um cara que produz arte, um cara, sabe, sei lá, um Tony Ramos da vida, que é um cara brilhante, e simplesmente eu ganho dinheiro sendo subcelebridade. Cara, isso é muito louco, velho. Eu ganho dinheiro só por eu ser quem eu sou. Imagina que eu ganhei mais do que o segundo colocado do Big Brother, em termos de dinheiro, sem simplesmente ter participado tanto tempo assim, só por eu ser quem eu sou, cara. Isso é incrível, velho. Eu não tenho nenhum tipo de problema em dizer que sou ex-BBB. Não preciso provar, porque a quantidade de pessoas que me ama porque eu sou, por quem eu sou, será por esses motivos. As que me odeiam também, elas me odiarão pelo mesmo motivo. Então eu não preciso estar provando nada. E quando o cara troca ideia, vê que eu tenho mais para oferecer e tenho mais para dizer, então show de bola, cara, entendeu? Então, eu vou te dar até Massa, um cara. exemplo. Eu vou te dar até um exemplo engraçado. Eu fui dar uma palestra lá na CDL, né? Na faculdade. Palestra lotada, mais de 300 pessoas e tal. Era sobre o Oriente Médio, se eu não me engano, não é? Na verdade, eu fui falar sobre empreendedorismo digital. Empreendedorismo versus empreendedorismo digital. Ah, sim, mas tu E tem uma palestra sobre Oriente Médio também, ou tu sabe falar sobre o tenho, assunto, sobre tenho, o tema, né? tenho, tenho sim, tenho sim. Tenho sim porque quando eu quis viajar para o Oriente, eu sou aficionado pelo Oriente Médio. Cultura árabe, eu adoro, sabe? Gosto muito.
E quando eu fui dar essa palestra lá, a palestra eu, o Haroldo Guimarães, que é um exímio advogado, jurista, um cara brilhante, inteligentíssimo, e era Ator, palestrante também, né? ator, palestrante, ele, assim, a palestra dele é incrível. O cara que deu palestra no TEDx, por exemplo. Era eu, ele e a Ana Tex, que é uma moça que trabalha com marketing digital, alguma coisa assim. Eu não vou me lembrar ao certo. E eu mesmo comecei a palestra me zoando, cara. Eu mesmo disse assim, cara, vocês viram aqui o line-up da palestra e devem ter olhado para mim e devem ter pensado o que é que o ex-BBB tem para Aí tu já oferecer, né? desarma todo mundo, né? Já, e aí as pessoas começaram a rir, cara, e no final, assim, as pessoas bateram palma de pé e vieram me abraçar e falar comigo e disseram assim, cara, a gente tinha uma imagem que você era um ex-BBB e não tinha nada. Porque as pessoas têm esse preconceito pequeno, sabe? Ah, ele participou Uhum. de um reality show, talvez ele é burro, talvez, entendeu? Então as pessoas têm esse preconceito e, cara, você conhece pessoas brilhantes, entendeu? Pessoas inteligentíssimas. Então eu adoro, velho, eu tenho orgulho, bato no peito de dizer que eu fui escolhido entre milhões para participar do programa, Porra, tu é doido, cara. independente E do assim, meu, né? poucos são que conseguiram daquela exposição extrair coisas boas como tu tá extraindo, né? Lançando livro, fazendo programa, dando palestra, apresentando TV. Então, é sensacional ter aproveitado essa oportunidade. Agora, uma das coisas que percebi nas tuas iniciativas, Lucas, desde quando a gente se conhece e tem feito alguns projetos juntos, é que tu nunca se preocupa a priori em ganhar dinheiro. Pode parecer piegas também, certo? Mas tu se preocupa em fazer aquilo viabilizar. Porra, eu quero que isso aconteça. Se der uma grana, depois deu, mas primeiro eu quero que aconteça. E com isso, tu facilita muito a vida de quem está te ajudando nesses projetos, né? A partir do momento em que a gente entra para fazer algo acontecer, é muito mais fácil do que uma cobrança por resultado imediato, né? Então, isso é uma marca tua de toda a tua vida, assim, tu sempre buscou primeiro viabilizar para depois ver o resultado. Porque a gente vê muito Sempre. empreendedor, e aqui é falando para os empreendedores que estão na live, que já empreendem pensando no primeiro milhão que ele vai ganhar, né? E ele É. nem está preocupado ainda com a qualidade do programa dele, do produto dele, da empresa dele, né? Então, eu acho que esse é o ensinamento que tu deixa, né? Primeiro tentar fazer dar certo. Cara, eu acho assim, qualquer projeto que você se prontifique a fazer, você precisa ser muito pé no chão, né? Você precisa sempre pensar que existe alguém melhor do que você, ponto. Em qualquer coisa que você se prontificar a fazer na sua vida, sempre vai ter alguém melhor do que você. Então você tem que ter muita humildade naquilo que você está fazendo. Então eu assim, como eu não sou o melhor no que eu faço, mas eu sou o mais dedicado naquilo que eu estou fazendo. Então, por exemplo, o meu sonho sempre foi ter um programa de viagens. Eu tinha certeza absoluta que ninguém ia me chamar para fazer um programa de viagens. Eu não sou famoso, eu não sou o Rodrigo Hilbert, eu não sou o cara, entendeu? O galã da Globo. Então ninguém nunca iria me chamar para fazer um programa de viagens. Ou eu pegaria, escreveria e produziria do meu bolso e mostrava o que eu sabia fazer, ou nunca iria acontecer. Então eu gosto muito mais de mostrar aquilo que eu sei fazer, colocar os meus skills no jogo e mostrar que de fato eu consigo fazer, para depois o cara ver e de fato entrar junto, do que simplesmente prometer mundos e fundos e o cara não vê nada, né? O Vamos Descobrir foi assim, e a gente teve um resultado incrível, a gente entrou na Globo Internacional, fomos líderes de audiência, o programa foi renovado, e justamente numa iniciativa dessa, né? Eu chamei o Theo, eu disse para ele, Theo, para quem não sabe, o Theo é o diretor que gravou o programa junto de mim, e é um grande diretor de cinema. Eu falei, Theo, eu não tenho como te pagar, cara. Eu não tenho dinheiro para isso. Mas eu posso te oferecer um sonho. Eu posso te vender um sonho. E ele foi comigo e deu certo. Entendeu? E a gente colocou um programa na televisão de maneira autoral, velho, sabe? Eu paguei do meu bolso, eu tirei do meu bolso e financei o negócio. E a televisão acreditou. O diretor da Verdes Mares, que é o Fábio Ambrosio, ele disse assim, cara, seguinte, vamos adaptar isso aqui pra TV e vamos embora. Então eu gosto de mostrar o que eu sei fazer primeiro, sabe? É assim que eu Porra, aposto nos meus projetos. essa verdade deu resultado, né, cara? Deu. O programa foi líder de audiência lá em todas as manhãs, num horário que é praticamente morto pro sistema Verdes Mares, né? Que é ali as manhãs de Ficamos sábado. 50%, a gente ficou 50% acima do segundo colocado, cara. E o mais, Incrível, incrível. o mais incrível disso tudo, eu me lembro que o primeiro episódio passou, eu tava em Dubai, e quando o primeiro episódio passou, eu chorei muito, cara. Eu chorei muito mesmo. Por que que eu chorei? Porque eu não tava acreditando.
que uma televisão acreditou num projeto meu e de um cara, né, que é o Theo, simplesmente, sabe, os caras compraram a ideia literalmente e disseram, isso aqui tá bom, isso aqui tá pronto para televisão, sabe? Isso foi incrível. Então eu fiquei muito emocionado de dizer, caramba, eu tenho condições de fazer algo, sabe? Então eu prefiro muito mais, velho, vou montar um negócio, eu prefiro mostrar aquilo que eu sei fazer e colher os frutos depois. E isso daí serviu para todos os negócios que eu entrei e todos deram certo e todos me deram dinheiro. Porque se você olha para um negócio só pensando na grana que ele vai lhe dar, você tá fudido, velho. Você vai virar escravo de um negócio que tem que ser consequência. E sem papinho, tá? Porque eu adoro dinheiro, adoro. Eu trabalho para isso, mas eu acho que ele tem que ser consequência, porque aí ele entra numa escala muito maior, velho. Vem numa escala muito maior. Se você limita aquele negócio, eu quero ganhar, sei lá, 100 mil reais, você tá limitado àquilo. Quando você oferece um produto que o cara enxerga valor, aí quem dita a regra do jogo é você. É diferente. Porra, não, e tu tinha todas as desculpas para dar, né? Eu não tenho produtora, eu não tenho dinheiro, eu não tenho investimento inicial. E acontece também de as pessoas procurarem as condições ideais de temperatura e pressão para colocarem suas ideias em prática. E tu provou aí que não precisa disso, né, cara? Basta um pouquinho de ousadia, coragem e dedicação pra caramba. Também não é chegar e abrir a câmera e pronto, né? Exato, exatamente. Exato. Eu acho assim, cara, existe uma frase que é a frase que ela rege qualquer negócio para mim. É melhor aproximadamente agora do que perfeitamente nunca. Então você querer um negócio perfeito, com a estrutura perfeita, se eu for fazer um programa de viagens, eu não vou ser o Pedro Andrade. Ele vai ser uma referência para mim, mas eu nunca vou ser ele. Ele faz aquilo ali há 15 anos, 20 anos. Eu não vou ser igual a ele. Mas eu posso me estudar bem muito para fazer um negócio que aproximadamente eu vou poder mostrar para os caras que de fato é bom. Esse é o primeiro ponto, né? E o segundo ponto que eu acho que é interessante é você se cercar de pessoas que sejam melhores do que você, que te complementem em alguma coisa. Você não pode estar dentro de um ambiente onde você é o melhor. Você tem que estar do lado de pessoas que são infinitamente melhores do que você. Por exemplo, eu chamei o Theo. O Theo é um diretor de cinema, é um cara que tem um olhar artístico e poético incrível, e eu nunca ia conseguir ser igual a ele. Eu poderia estudar anos. Eu preferi juntar os melhores em cada uma das funções, né, Lucas? Exatamente, exatamente. Aí a gente pegou um editor que é foda, pegamos um diretor, no caso o Theo, que acabou virando meu sócio, que é outro cara foda, entendeu? E, por exemplo, na nova edição que a gente está fazendo, que é o Vamos Descobrir Novo Normal, eu pensei, cara, eu não sou um bom redator, eu sou um redator muito mediano. Eu vou chamar o Marcel. O Marcel é um cara foda, é um cara brilhante e inteligente, vou chamar ele. E é isso que você Marcel, tem que pensar. no caso, sou eu, viu, pessoal? Para vocês que estão assistindo aí. No caso aí, na verdade. Então, cara, isso é vai uma ter dica palminhas, que eu vou pra... palminhas do pessoal da agência aí, por favor. Vocês Sim, são obrigados. Mas, cara, uma das coisas que eu percebi, não só no Vamos Descobrir, mas também, enfim, nos outros projetos que eu pesquisei um pouquinho da tua vida, é que sempre quando tu conta tuas verdades, né, a realidade da tua vida, que tu mostra ali uma autenticidade, rende coisas boas, né? Rende engajamento maior. É incrível o engajamento quando tu conta a tua história. A que é que tu atribui isso, hein, Lucas? As pessoas gostam de verdade. As pessoas gostam de pessoas de carne e osso, entendeu? Todas as pessoas que leem a minha história, elas veem que ali tem um cara que errou, que foi um paspalho quando entrou na televisão, errou com a pessoa que ele menos poderia ter errado, que era a esposa dele. No caso, na altura era noiva, né? Só que é um cara que é um cara falho que entendeu que ele podia melhorar, entendeu? E essa é a diferença. As pessoas gostam de pessoas verdadeiras. Eu não sou o fado sensato. Eu tô longe disso. Mas eu sou um cara que busca tentar melhorar, entendeu, velho? E as pessoas lendo aquilo ali, vendo que uma história de amor de verdade, ela não é igual ao Netflix, que é tudo maravilhoso, que histórias de amor de verdade acontecem assim, altos e baixos, certo? Aí as pessoas vão e entendem que, poxa, isso aqui é legal de ver. O que eu recebo de mensagem, cara, toda vida que eu posto sobre um pequeno relato da minha história com a Ana, não tá escrito, velho. Porque as pessoas gostam disso, sabe? Elas gostam de verdade. Que é verdadeiro, né, cara? Verdadeiro, não tem personagem ali, né? Não, tem não. Pelo contrário, as pessoas viram o meu pior lado. Foi lá no Big Brother, elas viram aquilo ali. Aquilo ali foi uma belíssima alavanca, cara, pra eu melhorar como ser humano em vários aspectos, cara. Vários aspectos, assim. Eu fiz terapia depois que eu saí do programa e eu reconheci várias falhas que eu tinha. Eu disse, cara, eu preciso melhorar nisso, preciso melhorar naquilo. E hoje eu posso tranquilamente dizer que eu tenho um relacionamento espetacular, justamente pela essa verdade mesmo, entendeu? Por ter entendido que eu errei, daí eu fui lá e reconstruí, melhorei.
E as pessoas gostam de ver isso, né? Eu acho que eu atribuo esse engajamento quando eu conto minha história a isso, né? Eu acho. Pois é, mas eu acredito que sim, né? Porque a gente fala tanto em storytelling, né? Para contar um produto, para falar de uma marca, para vender um produto. E, porra, a primeira pessoa que deve viver esse storytelling é você mesmo, né? Tem que ter É, lógico. uma história interessante para os outros quererem acompanhar a sua Sim, vida, né? sim, Eu sim. vejo muita gente querendo ser influenciador e tal, que começa a fazer um personagem ali que não tem nada a ver com o que o cara é. É. E aí não dura tanto na rede social. Mas eu queria falar agora, aproveitando esse teu engajamento, a gente fez uma campanha recente, que o pessoal até do Shalom tá aqui, do Shalom do Amigo dos Pobres, que, putz, foi quase um experimento social, né? Para quem não sabe, eu e o Lucas, eu combinei com o Lucas de que ele diria, né, ele não faria isso, mas ele diria que Quem ia sabe, passar três... você Quem que acha sabe que eu não rolou, né? passei? É. Quem sabe eu não levei até um a sério? Pois é, e a esposa dele comprou a história junto com a gente, foi muito bacana isso. E a gente fez um desafio a ele, ao Lucas, que ele passasse 3 dias sem tomar banho, né? Então, nessa época de pandemia, é um completo absurdo você passar 3 dias. Passar 3 dias sem tomar banho em qualquer circunstância, né? Mas nessa É um pandemia absurdo. é um absurdo. O máximo que eu consegui foi 2 dias e meio, mas mais do que isso eu não consigo, não. E aí, o que aconteceu? O Lucas postou lá que tinha recebido esse desafio e que ia ficar 3 dias sem banho, né? E aí a gente começou a colher os comentários. O Lucas me mandava e eu dava muita risada, né? Contei É. um pouquinho da reação da galera a princípio, Lucas. Cara, assim, já existe essa brincadeira de eu não tomar banho, foi uma vez que eu tava voltando da academia, e aí a minha esposa falou assim, olha, se você não, porque eu disse que eu tava com preguiça e não queria tomar banho. Ela falou assim, ó, se você não tomar banho, eu vou dizer pra todo mundo no Instagram que você não toma banho. E aí a galera comprou essa ideia, velho. E aí pegaram muito no meu pé, sabe? Mas quando eu postei que eu não ia tomar banho durante 3 dias, cara, teve uma galera que foi muito fervorosa, assim, de dizer, tipo assim, você é um imundo, você tá fazendo um mau exemplo, em tempos de quarentena, as pessoas não podem ficar sem tomar banho. E eu querendo dizer o que era, mas não podia dizer. Não podia, né? E foi massa que eu até disse assim, Lucas, cara, se estiver ruim pra ti, tu pode entregar logo aí, diz o que é, eu acho que já cumpri a função. Ele disse, não, vou passar os 3 dias aqui. E aí, depois que tu revelou, cara, como é que foi a reação lá da galera? Teve gente que me pediu desculpa, né? Tiveram várias pessoas que me pediram desculpa, tiveram pessoas que me parabenizaram, assim, e assim, eu não quero bônus de nada porque eu não fiz absolutamente nada, né? Eu só apenas fiz um alerta para algo que é muito real. E aí eu já abrindo algo assim, de uma realidade que eu tive que enfrentar. Eu fiquei muito impactado, cara, quando eu tive que ir ao hospital com a minha avó, sabe? A minha avó, ela teve eu soltei sem querer, nem ia falar que era minha avó, mas enfim. Eu tive que ir pro Tu contou hospital. essa história pra mim, né, cara? Um negócio, assim, Foi, foi, assim, difícil de ver, né? foi um negócio ruim que eu tive que experimentar, porque eu tive que ficar dentro de um hospital durante quase 7 dias. E a nossa realidade é uma realidade privilegiada de ter um plano de saúde, de ir para um lugar que seja bom. E ainda assim, eu tive que ver um lado que era muito triste de se ver. Pessoas sem atendimento, pessoas, sabe, desesperadas. Um lado de isolamento, onde as pessoas não conseguiam ter acesso, porque quem entra no isolamento de coronavírus não tem mais acesso com as pessoas de fora. Então aquilo ali me impactou muito, velho. Eu fiquei muito mal com aquela parada, sabe? E aí, quando a gente conversou sobre aquele assunto das pessoas que moram nas ruas, cara, essas pessoas, normalmente elas são pedintes, elas trabalham no sinal, elas olham carros, elas pedem ajuda. Se está sem movimento na rua, a pouca renda que elas conseguiam arrecadar com esses serviços de rua, eles não têm mais. Então, Não tem a, mais nada, né? a situação que era ruim antes, cara, tá muito pior, velho. E aí eu falei, puta, velho, eu vou ter que entrar de cabeça nessa parada. Tipo assim, eu já separei um monte de roupa que eu vou dar, sapato que eu vou dar. Eu quero ver como é que eu vou conseguir ajudar de outras maneiras, porque... Cara, assim, a gente teve um resultado eu nem te falei isso talvez, mas um crescimento ali de 700% no que a gente vinha arrecadando com essa iniciativa, sabe? Foi o Pô, cara, eu recorde, fico... de longe o recorde de arrecadação foi Mas isso, vindo da isso é da atrelado à tua verdade. iniciativa, né? E Cara, assim, isso assim é os atrelado à próprios verdade. moradores de rua te agradecendo, né, cara? Foi muito emocionante isso também. Foi. Ali foi difícil, foi um pouco difícil ficar vendo aqueles vídeos ali, é muito complicado, cara, porque de fato a gente... Marcel, assim, cara, vou te dizer um negócio.
Uma coisa que os meus pais me ensinaram muito nessa vida foi a ser grato, velho. Sempre. A gente nunca foi rico, muito longe disso. A gente sempre foi uma família muito simples, mas a gente sempre teve tudo, cara. Tudo assim. Os meus pais sempre me deram tudo do melhor, do bom e do melhor, sabe? A melhor roupa, o melhor sapato, o melhor tudo, a melhor escola, tudo. E eles sempre me ensinaram a ser grato, velho, porque sempre tem alguém que tá 10 vezes pior do que você, em qualquer coisa. Em qualquer coisa. Então, por isso que quando a ideia da campanha surgiu, eu falei, velho, vamos embora. Vamos embora, vamos chamar qualquer pessoa, vamos fazer aqui, entendeu? Cara, foi um sucesso mesmo, o pessoal agradeceu bastante, já virou, hoje mesmo saiu no Jornal O Povo, né? Uma matéria muito bacana, com o Lucas aí estrelando a matéria, falando sobre essa campanha, dos 3 dias sem banho. Enfim, só para resumir para quem está chegando agora, o desafio era para o Lucas passar 3 dias sem banho, mas era um desafio fake, né? Em que ele contava no final porra, 3 dias sem banho para a gente é um sacrifício. Agora, para milhares de pessoas que estão sofrendo nessa pandemia, é impossível tomar banho, beber água, dormir, ter um abrigo. Então, o Shalom está abrindo as portas para os moradores de rua, e você que puder ajudar, ajude. E isso foi uma repercussão muito bacana e muito, 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 muito massa mesmo. Mas daí eu fiquei pensando depois, cara, em duas coisas que a gente vê, então, nas redes sociais aí, que a gente pôde aprender aí e entender desse experimento. Primeira, tem uma força mobilizadora muito grande, né? Tanto é que o teu apelo ali surtiu um efeito imediato. Mas também tem um julgamento muito apressado, né? Então, tu postou ali que ia passar 3 dias sem tomar banho, e o julgamento é imediato, não tem um tempo de reflexão, assim, né? Não tem um minutinho que a pessoa pare para pensar, será que isso é uma brincadeira? O que a gente vai fazer? Nada, é na lata, né? Tu tem 2.300.000 seguidores, cara. Tu já se acostumou com isso, com esse julgamento apressado? Como é que tu procura se comportar? Né? Porque tu também opina sobre outras coisas que não são necessariamente a tua vida. Tu opina sobre política, tu opina sobre vida, sobre cotidiano, sobre a situação da cidade, enfim. Tu consegue respirar e entender que esse julgamento apressado é uma característica da rede social? Cara, assim, eu tenho sobre as atitudes e os pensamentos das outras pessoas, eu tenho ingerência. Eu não posso fazer nada. O máximo que eu posso fazer é demonstrá-las que eu sou diferente daquilo que elas pensam. A única coisa que eu peço é oportunidade para que essas pessoas conheçam. Mas se elas não quiserem conhecer e se elas já tiverem com aquele pensamento fechado a meu respeito, nada vai mudar isso. Nada. E assim, eu não vim para essa vida para agradar todo mundo. Quem fica em cima do muro leva porrada de um lado e leva porrada do outro. Então eu vou tentar fazer a minha parte. Quando as pessoas julgam, e elas julgam pelo título da mensagem, elas nem leem o corpo da mensagem, elas só apenas leem o início e já saem sacando porrada. Será que existe sentido de um cara desse chegar aqui e botar hashtag ficar 3 dias sem banho? Qual o sentido? Cara, não pode ser algo real, não pode ser algo que seja... Isso, não tem uma mínima reflexão, né? Mas mesmo assim, cara, eu levei nome de irresponsável, de imundo, de várias coisas. E cara, eu vou te ser muito sincero. Quando eu saí do Big Brother, logo que eu saí, eu não conseguia entender, assim, eu não conseguia deglutir aquela parada, sabe? A minha mãe pedia para eu parar de olhar o celular, mas eu não conseguia. Pegar uma foto e ter 30 mil comentários negativos. Eu não conseguia. Né? Eu, de fato, eu entendi que eu era a pior pessoa do mundo. Eu entendi isso. Eu tava muito mal por tudo. Eu tava muito mal. Foi, cara, assim. Quando eu peguei o meu celular e eu comecei a ler aquele monte de mensagem, eu caía na real que eu tinha feito um vacilo muito grande. E atrelado a tudo isso que eu já sentia, de eu saber que eu vacilei com a pessoa que eu mais amava, eu tinha várias pessoas, milhares de pessoas me batendo assim fortemente. E eu fiquei muito depressivo, cara. Cara, eu fiquei tão depressivo a ponto do meu irmão... Até o Pado, meu sócio, desculpa te interromper, só para poder colocar uma pergunta dele no meio, ele disse assim, de alguma forma ou em algum momento você já se sentiu escravo das redes sociais? Acho que esse é o momento, né? Não escravo, mas que dependeu, que ela te afetou muito, né? Sim, eu vou te ser muito sincero, cara. Você não sabe o que é você ter o seu irmão ligando para você de 5 em 5 minutos, incluindo a madrugada, porque eu não conseguia dormir, porque ele sabia que eu estava ruim. E aí as pessoas pensam assim, coitadinho, não sei o quê. E, cara, depois que aconteceu isso, eu vou até relatar no meu livro, eu vou relatar, porque
Quando saiu a notícia, um jornalista do Extra soltou uma nota que eu ia lançar um livro e as pessoas entenderam que eu iria detalhar a minha traição. E muito pelo contrário, eu vou contar uma história de vida que aconteceu durante esses anos. Uhum. E esse período em específico da depressão, por que eu vou falar nela em específico? Porque depois que eu fiz tudo que eu fiz, que as pessoas começaram a me bater muito, doeu muito. Só que depois eles começaram a bater na Ana também. E aí, cara, quando somou tudo, eu disse, realmente eu não sou uma boa pessoa. Cara, eu comecei a cogitar que eu não merecia viver. Olha as maluquices que entraram na minha cabeça, cara. Eu achava que eu não merecia viver, que o mundo ficaria melhor se eu deixasse de existir. E eram umas loucuras, cara. Eu não conseguia dormir. O meu irmão ficava me Caralho. ligando toda hora. O meu irmão ficava me ligando, cara. Meu irmão Thiago, um cara. Graças a Deus, eu tenho ótimos irmãos. Sou apaixonado pelos meus irmãos e pela minha irmã. E o meu irmão, ele ficava me ligando, velho, sabe? Cara, tu tá bem, cara? Cara, como é que tu tá? Aí o meu outro irmão mais velho, não queria deixar eu ir embora da casa dele em São Paulo, porque eu fiquei muito mal. E eu fiquei agressivo. Os meus pais foram maravilhosos, porque eles me aguentaram. Eu tava insuportável, Marcelo. Então, eu apanhei Porra, tanto então, nesse, esse nesse, livro nesse vai ajudar período. muita gente, então, né, cara? Porque eu quero falar assim, é um romance autobiográfico, eu não vou focar nessa parte, eu vou focar na minha história com a Ana e a nossa história de Uhum. amor entre os anos que a gente morou fora do Brasil, a parte do Big Brother e tal. Mas essa parte do linchamento, por que que eu vou detalhar? Porque, assim, eu sou um cara que tem uma excelente estrutura familiar, eu tenho bons pais, excelentes irmãos e bons amigos. E eu quase cometi uma besteira. Não estou dizendo que eu ia me matar, não é isso não, mas eu quase cometi uma besteira mesmo. Eu não queria ir para minha empresa, eu não queria ir para os cantos, eu não queria Uhum. sair de casa, entendeu? Então, assim, eu não estou E querendo. com todo esse suporte que tu tem, né? Exatamente. Agora, você imagina uma pessoa que não tem suporte, que vem de uma estrutura familiar mais fragilizada, que não tem, sabe, não tem a quem recorrer, entendeu? Assim, eu fiquei tão mal, cara, tão mal de um jeito que eu não queria ouvir nada que fosse relacionado a Big Brother, sabe? Assim, qualquer coisa que atrelasse esse nome fazia mal para minha cabeça, sabe? Mas aí, a mesma intensidade que veio de porrada, veio de proteção, entendeu? Então hoje, pra mim, eu sou indiferente, cara. De verdade, assim. Eu te juro que Porra, pra me tirar do sério é que muito foda. difícil. Cara, porque, assim, a gente quando recebe uma crítica, né, lógico que tá muito longe da dimensão que é contigo, né? A gente, delanteiro, cara, eu já fico puto, né? Agora, tu É. imagina ser só isso o tempo todo, 24 horas, cara, não é impensável isso, é impensável. Mas eu queria, Esse eu queria processo ter de ficado puto. amadurecimento teu durou quanto tempo, Lucas? Cara, Pra tu superar isso e ficar indiferente? eu queria ter ficado puto. Eu não consegui ficar puto. Eu era triste mesmo. Eu ficava triste. É diferente. Porque você É realmente, diferente, é diferente. você realmente olha pra si e diz assim, cara, eu sou Tu uma começa péssima a pessoa, acreditar brother. naquilo, né? Tipo assim, caralho, eu sou um crápula, entendeu? E de fato eu estava convicto que eu não era uma boa pessoa. Mas aí beleza, velho. Tipo assim, foram três meses bem difíceis pra mim. Eu fiz terapia, eu tive um excelente terapeuta me acompanhando. Ele era bem caro, então ele ou você melhorava ou você melhorava. Eu queria me livrar dele o mais rápido possível. Tinha que É, melhorar antes, tinha que melhorar antes, porque senão ficava depressivo e pobre. Aí Era, não... exatamente, aí não dava. E aí, assim, graças a Deus, e além disso, eu rezava muito. E meus pais, cara, sabe? Os meus pais. Tipo assim, eu no lugar deles, eu ficaria com pena deles, porque eu tava um porre, velho. Eu tava um saco grosso, não queria responder nada. Minha mãe vinha falar comigo, não, 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 não quero falar, então. Então foram 3 meses nessa celeuma toda, depois passou. E aí agora Porra, tá mas tudo bem. 3 meses foi rapidinho, então, que tu conseguiu, né? Foi. Foi, Sair dessa história. foi rápido, vou te explicar por quê. Porque, paralelo a isso, eu consegui reatar meu relacionamento. Então, assim, o que que me fez, qual foi a virada de chave? Eu tava muito mal, mas eu comecei a melhorar, só que quando eu voltei meu relacionamento, aí eu falei, puta, velho, eu caguei o pau, mas eu não perdi a coisa que mais me importava. E aí foi suave, aí vamos embora, Pois entendeu? é, Aí deu pra certo. quem mais importava tava de boa, então agora foda-se o resto, né? É exatamente, por isso que assim, eu sou muito bem resolvido em relação a isso. Né? Uma vez eu até brinquei, fiz uma postagem aí, porque a menina tinha me chamado de noivo de Taubaté, né? Que era o meu pseudônimo. Meu pseudônimo, né? Aí eu falei, noivo de Taubaté não, eu sou marido de Taubaté, porque eu já casei tem um ano. Então Já me respeite. sensacional.
Muito bom, cara. A gente já falou do livro, né? Falou do Shalom agora. Eu queria falar da nova edição do Vamos Descobrir. Tem gente de televisão aqui que eu tô vendo, né? Tem gente de cliente aqui que eu tô vendo também. Porra, a nova edição do Vamos Descobrir, né? Já vem com um background aí de grandes marcas que apoiaram a primeira edição, né? Então, porra, teve a GoPro, teve Gillette, se eu não me engano, não? Não, Na primeira edição? O meu maior patrocinador foi o próprio governo de Israel, que entrou junto. O governo de Israel, o Dubai também, né? O governo de lá apoiou. Porque era de interesse desses países mostrar um outro lado, né? Que até tu mostrou bastante lá no Vamos Descobrir na primeira edição, né? Que não tá tendo bomba toda hora, que não tem guerra toda hora, que as pessoas vivem uma vida normal, mais segura do que a nossa aqui, né? Sobretudo em Israel. E agora a gente... É uma ideia sensacional que o Lucas está tendo para a segunda edição, que é mostrar como é que a Europa, onde o vírus, né, o Covid, assolou primeiro, como é que a Europa está vivendo esse famigerado novo normal, né? Como é que a Europa está passando por esses dias de retorno à normalidade, né? E aí, Lucas, conta um pouquinho das cidades para que tu vai e por que tu escolheu elas. Cara, a gente tava, como eu falei, assim, graças a Deus o programa foi um grande sucesso e a gente tem um grande apoiador que é o Fábio Ambrosio, né? Que é o diretor da Verdes Mares, ele é o cara que está lá conosco. E a gente acreditou, né, desde o começo. Acreditou. Ele foi um cara que assim, a gente tem essa imagem de diretor de televisão ser aquele cara meio fechadão, sem falar, e pelo contrário, ele foi um cara super receptivo, recebeu eu e o Theo lá na sala dele para uma reunião, e a gente apresentou tudo e ele acreditou de fato. Foi um sucesso, mas assim, acreditou, mas televisão vive de audiência. E foi um sucesso, a gente conseguiu entregar o que a gente se prontificou a fazer. Renovamos. Aí a segunda temporada estava marcada para a gente ir para o Líbano e para a Síria. Líbano, Síria e Auschwitz, porque eu ia fazer um link de Auschwitz com a primeira temporada, Israel, já que eu falava um pouco de Holocausto. E eu queria mostrar um lado da Síria que as pessoas não conhecem, né? A gente tem a ideia fechada de que a Síria é um país que está envolto só de guerra. De fato, é um país que está de guerra. Está numa guerra civil desde 2010, né? Mas, olha quem está aqui, cara. Capitão Wagner, meu irmão. Capitão Wagner está convidado para ir para a Síria com o Lucas. Eu quero ver se tu é capitão mesmo. Quero ver se tu é capitão mesmo. Bora, capitão. Então, assim, a gente iria para a Síria para poder mostrar esse outro lado que as pessoas normalmente não conhecem, que é um lado de pessoas felizes, pessoas que estão reconstruindo suas vidas. E era essa mensagem que a gente queria trazer. Todo programa, eu sempre quero trazer uma mensagem para aqueles que estão assistindo. Em Israel, eu trouxe uma mensagem de que lá é um país que existe vida diferente do que as pessoas imaginam, da guerra Israel e Palestina. E aí a gente estava com tudo marcado, só que foi desmarcado por causa do corona. E aí eu pensei, cara, fazer um programa de viagens das mesmas maneiras não vai dar certo. Eu quero trazer uma mensagem de esperança para as pessoas. Na Europa, eles tiveram uma situação bem ruim, né? Principalmente na Espanha, na Itália. Só que eles estão conseguindo superar aquilo ali. Então, qual foi a ideia de quando eu escrevi esse Vamos Descobrir Novo Normal? Era ir para lá e mostrar uma realidade de pessoas que estavam ruins, mas que ficaram boas, que conseguiram vencer tudo aquilo. E aí a gente trazer para cá, para justamente mostrar às pessoas que, cara, hoje no Brasil nós somos medalha de prata em coronavírus, mas vai passar, vai passar. E era essa mensagem de esperança que eu queria trazer. E é isso que a gente está indo buscar lá para a galera. Então a gente vai para a Espanha e para a Alemanha. Para a Alemanha, né? A Espanha por ter sido mais afetada e a Alemanha por ter tido êxito grande no combate e ter logo reaberto a economia, né, gradualmente, aí ter voltado como maior economia da União Europeia, da zona do euro, né? E aí, Lucas, uma coisa interessante também que eu percebi no Vamos Descobrir é que, como tu falou, tu não podia fazer um programa de turismo igual aos outros, né? Então tu focou naquilo que tu já vem mostrando aqui, que é verdade e gente, né? Histórias sobre pessoas daqueles lugares, não só sobre aqueles lugares, mas sobre as pessoas de cada um dos lugares. Tem uma cena não sei onde era, cara, acho que era um judeu ortodoxo, cantando o Show das Poderosas, que pra mim
paga a primeira temporada, né? Porque, putz, cara, como é que o cara conseguiu essa cena, né? Então, assim, não é um negócio mostrando os pontos turísticos, porque aí você bota lá no Google e vê os pontos turísticos, né? Mas é mostrando as pessoas. Como é que foi essa sacada de conseguir mostrar a gente daquele lugar? Cara, eu tive muita sorte nessa primeira temporada, assim, porque eu conheci pessoas muito boas, que me ajudaram muito nisso, né? Enquanto eu estava lá, eu conheci a Aline, que é uma brasileira que mora em Israel, acho que mora em Israel tem 10, 12 anos, enfim. Ela já é casada com um judeu e ela, enfim, a vida dela é lá e ela é guia. E eu disse para ela, assim, Aline, eu preciso mostrar um lado que as pessoas desconhecem. Eu preciso mostrar as pessoas. E aí ela me levou, em Jerusalém, ela me levou numa celebração de judeus ortodoxos, que só homens podem dançar, as mulheres elas só podem assistir, e é uma celebração de purificação, né? A gente entra lá para dançar, se divertir e se purificar. E lá tinha o Yoda. Yoda era um judeu que tinha morado aqui no Brasil durante 2 anos, e ele era fã da Anitta, assim, ele era super fã da Anitta. Cara, que crossover maluco, bicho. Não, doido. Ai, E ai. assim, e teve uma coisa que a gente fala rindo, mas é um negócio bem sério, sabe? Quando a gente tava indo embora, ele me puxou pelo braço assim e falou bem sério. Ele olhou nos meus olhos e falou assim, cara, quando você voltar pro Brasil, por favor, fala que nós somos boas pessoas. Fala que aqui a gente é gente Caramba, normal, que a cara. gente é feliz e que a gente não só vive de guerra. Porque as pessoas têm uma imagem que Israel e o povo de Israel são pessoas que só vivem em guerra. Então, por favor, leva essa mensagem para lá. Hoje você viu a nossa realidade, a gente dança, a gente bebe, a gente ri, a gente tem a Pô, nossa tradição, as nossas roupas. os caras têm as tradições dele, mas o líder de startup no mundo, puta polo de tecnologia, né? É o Vale do E Silício, assim, é o ainda Vale do tem esse Silício do Oriente estereótipo, Médio. né? Sim, sim. Pois é. Cara, o preconceito contra o povo judeu é uma realidade, né? Assim, o antissemitismo Meu filho tá rindo aqui, mas vai lá, tá? O Vai lá, antissemitismo sim. é uma realidade. Então, o povo judeu sofre muito. Ainda mais, assim, adentra a outras coisas que eu não sou especialista, mas o fato de Israel viver com esse conflito entre os outros países do Oriente Médio. Então, a história é um pouco mais longa, né? Mas, cara, Sim, 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 sim. foi um dos países mais incríveis que eu já vi na minha vida, sabe? É um país pequeno, minúsculo, menor do que São Paulo. É, é um país que está no meio do Oriente Médio e é um país democrático, não tem eleições, é um país de cabeça aberta. A maior parada gay do mundo acontece em Israel, velho. Olha que louco. Porque pro povo muçulmano ser Todo gay, deserto completo, né? de certo, você vê. Cara, eu tive a oportunidade Deserto de no sentido dirigir. do solo, né? Assim, então Sim. eles teriam a desculpa de ser uma terra árida para não serem desenvolvidos, né? Lá chove menos do que o sertão do Ceará. Lá chove algo em torno de 500 milímetros por ano. E isso daí, para quem não tem a mínima noção, como eu, é muito pouco, assim, muito pouco. Eu estou falando menos do que o sertão cearense. Chove. E Israel, ele exporta fruta e verdura para toda a Europa. Olha que louco, cara. Eu tive a Pois é. oportunidade. Tecnologia de a dessalinização lá também muito avançada, né? Eles são os melhores e mais efetivos do mundo. Eu tive a oportunidade de dirigir pelo deserto da Judéia, e no meio do deserto você vê várias plantações, cara. Várias estufas no meio do deserto. O sinal da minha internet, do meu 4G, era melhor do que aqui na cidade, no meio do deserto, no meio do nada. Acredita, velho? Incrível, cara, incrível, incrível. Bom, eu acho que a gente está terminando aí, já passou da uma horinha, né, que a gente tinha previsto para a live. Putz, queria te agradecer muito, Lucas. O Adson aqui perguntou sobre o programa, não sabe direito o que é. Então, Adson, vamos descobrir um programa que o Lucas tem de viagens, mas sobretudo focado em comportamento, né? Em entender as outras culturas e trazer delas o melhor para a gente aqui, para que a gente perca um pouco do preconceito, não só com outras culturas, mas com qualquer outras pessoas, né? Com quaisquer outras pessoas. E aí o Lucas fez a primeira temporada, a segunda temporada estava prevista para acontecer na Síria e em outros países do Oriente Médio. E a Síria, ó, país muito difícil de entrar. O Lucas já tinha feito todo o trâmite diplomático para entrar, né? Eu recebi a E, ligação infelizmente, eu recebi a ligação do secretário de turismo da Síria. Eles liberaram para a gente usar o drone. Eles liberaram para a gente usar drone, cara. Nem a Rede Globo tem drone
Nem a Rede Globo tem drone na É, Síria. porque drone é instrumento de guerra lá, né? Então, para você conseguir uma liberação assim, é muito difícil. Então, esse é o programa que vai para a segunda temporada agora. E, bom, Lucas, eu tenho 20 segundos, cara. Eu queria te agradecer demais, dizer que estamos juntos aí nessa segunda temporada. No que precisar da gente, a gente está colado contigo. Tu tem agora 10 segundos. Gente, obrigado por tudo. Eu adorei. E nunca esqueçam, viajar é trocar a roupa da alma, como diz Mário Quintana. Essa é a minha frase da vida. Valeu. Porra, Beijo. valeu.